Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma videoaula, desta vez para dar continuidade aí ao PET 7, correto? Nós estamos basicamente na terceira semana. Eu vou posicionar para vocês o conteúdo de acordo com o sumário para que a gente possa ter indicativo da página. Pois bem, aqui nós temos, conforme o sumário da distribuição das disciplinas, né? A disciplina de Química. Semana 3 está posicionada aqui no terceiro item e nós devemos abrir a apostila do PET na página 50, beleza? Desta vez, pessoal, continuando a questão sobre eletroquímica, produção de energia a partir de reações químicas, nós iremos trabalhar com algo extremamente importante para as equações que envolvem produção de energia elétrica por meio de reações. Isso chama-se balanceamento das equações do tipo oxirredução. Tá? Então nós teremos que entender aqui três pontos importantíssimos. Primeiro, o processo de oxidação e redução dentro de uma equação. Lembrando que uma equação química ela é dividida principalmente em reagentes se transformando em produtos e é necessário realizar o balanceamento da quantidade de reagentes de produto, tá? Então vamos lembrar o seguinte: nós precisamos ter um modelo de equação para entendermos qual é o assunto em questão. Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui em cima, vou montar uma possível equação que envolve oxirredução para que vocês entendam o que nós iremos trabalhar. Eu tenho aqui o reagente ferro no estado sólido, o oxigênio no estado gasoso. A intenção é um processo de oxidação do ferro, produzindo ferrugem, que vem com a fórmula Fe2O3 representando o estado sólido, ok? Então nós temos aqui uma equação e necessariamente eu preciso usar uma outra cor para indicar que o balanceamento da equação ocorre antes da fórmula de cada setor, o setor reagente e o setor produto. Lembrando que essa equação exemplificada ela tem que ser de oxirredução, ok? Então, eu tenho que chamar vocês para o conteúdo denominado de balanceamento de equação por meio de oxirredução, para que a gente possa entender realmente do que se trata. Vou tentar posicionar o conteúdo, tá? Lembrando que o nosso foco é saber como se dá esse balanceamento, certo? Então eu tenho que posicionar na semana 3. A semana 3 é este conteúdo aqui, tá? Vocês vão observar a tabelinha indicativa de conteúdo. Ainda continuamos com a unidade temática de produção de energia do tipo elétrica, tá? Que envolve o movimento de cargas elétricas, especialmente dos elétrons. É o movimento de elétrons que ajuda a formar o que a gente chama de corrente elétrica e é o resultado das reações, né, ocorrente, por exemplo, numa bateria automotiva, numa pilha alcalina ou pilha de diversos tipos. Reações que ocorrem ali dentro para fornecer corrente elétrica e assim o sistema eletrônico funcionar por meio dessa corrente elétrica, tá bom? Então nós temos a ideia de fazer previsões de como ocorrerá essas transformações. Que transformações são essas, pessoal? As transformações chamadas oxidação e seguida de uma redução, ok? Então eu vou mostrar para vocês quais são os assuntos de hoje, como é que eles estão divididos, para que vocês vejam que a aula de hoje ela é um pouquinho extensa, beleza? Então vamos lá.
Vou perpassar pelo conteúdo antes das atividades. Veja, nessa primeira parte aqui nós temos o tema do balanceamento, tá? Vão trazer alguns conceitos importantes, exemplos que vão trabalhar os conceitos de equação, oxirredução e balanceamento, tá? Isso já na página 51 vem a explicar como realizar o balanceamento por meio da oxirredução, tá certo? Tem um conjuntinho de regras. Vejamos que na página 52 nós temos uma outra situação, uma outra equação que deve ser usada às etapas anteriores, tá? E na página 53 traz um assunto de extrema importância baseado na oxirredução, que é o conceito de pilha, tá? O primeiro conceito de pilha traduzido por um pesquisador denominado de Daniel, por isso recebeu o nome de pilha de Daniel. Existe uma pessoa que trabalhou no desenvolvimento dessa pilha e trazemos aqui para vocês como que ocorre a formação de uma corrente elétrica por meio dessa experiência denominada de pilha de Daniel, tá certo? Então nós vamos trazer aqui as explicações básicas do funcionamento e montagem dessa pilha, tá certo? E um pouco a seguir nós temos, tá? Ainda continuando as explicações, nós temos os exercícios básicos dessa pilha. Então veja que é bastante conteúdo e temos também exercícios. Pessoal, gostaria de chamar a atenção de vocês para que esse conteúdo é um pouquinho extenso. Então provavelmente a nossa videoaula terá uma duração maior do que o normal, tá certo? De certa forma, eu vou fazer o seguinte também, para não ficar muito sobrecarregado, eu vou trabalhar com essa primeira parte, vou no setor de exercícios, resolvo um ou outro exercício e divido a aula numa segunda parte para focar apenas na pilha de Daniel. Depois, eu, de certa forma, trabalho com um exercício ou dois exercícios sobre pilha de Daniel. Então, essa videoaula será gravada em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2. Nossa primeira parte é balanceamento de equação de oxirredução. Então, veja bem, eu preciso ter uma ideia de como é essas equações e por que eu devo fazer o balanceamento, tá? Aqui no primeiro parágrafo traz instruções de que é preciso determinar as proporções adequadas, as quantidades adequadas de cada substância envolvida ou de cada material, tá? Seja reagente, seja produto. Por que eu preciso determinar as proporções? Para que os meus processos ou correntes, no caso processos metalúrgicos que envolvem metais, né, ou materiais com características metálicas, a gente precisa saber exatamente o quanto que nós vamos usar de reagente e o quanto que nós vamos produzir de produto, para que essas equações sejam entendidas de forma equilibrada, balanceada. Eu preciso ter o balanceamento para isso, tá certo? Então, para fazer o balanceamento, nós precisamos determinar um número conhecido como coeficiente estequiométrico. Naquela equação que eu montei para vocês ali inicialmente, né, lá no sumário, aquelas interrogações onde estavam é o local onde eu vou colocar um número denominado de coeficiente estequiométrico. Por que eu uso aquele número? Porque sua intenção é igualar a quantidade de átomos dos reagentes com a dos produtos, tá? Então eu vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. Eu coloquei lá o ferro sólido mais o oxigênio gasoso
e tendo como produto o Fe2O3 na forma sólida. Lembrando que antes de cada um deles eu preciso colocar um número aqui que faça esse balanceamento. Então eu vou buscar de uma certa forma um balanceamento normal. Veja que para átomos de ferro no reagente eu tenho apenas um átomo. E aqui no produto eu tenho dois átomos. Então eu preciso buscar um equilíbrio. Como é possível a partir de um átomo gerar dois? Né? Haver um desdobramento. Eu tenho que buscar o equilíbrio. O equilíbrio é o 1 dessa primeira parte do reagente vem a ser o coeficiente do produto. E o 2 da quantidade de produto vem a ser coeficiente no reagente. Ao multiplicar essas partes, vejamos que as quantidades são iguais. 2 vezes 1 e 1 vezes 2. Então eu tenho balanceado a quantidade de ferro. Logo, o índice 1 colocado para ferro serve também para o oxigênio. Para diminuir um pouquinho aqui, no caso, a poluição visual, eu tirei esse círculo. Veja bem, 1 vezes 3 de oxigênio, 3. Então eu tenho que buscar um número que eu vou colocar aqui, que multiplicado por 2 dê 3. Eu posso usar, por exemplo, 1,5. Né? 1,5 vezes 2 dá 3. Ou posso usar a opção fracionária. Eu posso usar o 3 dividido por 2. Correto? Isso que eu estou fazendo é buscar os coeficientes estequiométricos visando igualar a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos. Mas nem sempre dessa forma dá certo. Por quê? Porque há, às vezes, uma confusão muito grande de qual número realmente devemos usar. Por outro lado, quando se fala aqui no terceiro parágrafo, nas reações de óxido-redução, há uma necessidade de se balancear usando o conceito de elétrons transferidos, que é a oxidação, certo? Com o conceito de átomos ou elétrons, né, que são recebidos por uma substância, tá? Nesse caso, a redução. Então eu tenho que fazer o balanceamento através de elétrons cedidos e recebidos. Esse é o conceito de balanceamento de equação de oxirredução. Ele vem trazer aqui para nós uma ideia fundamental a partir de um exemplo simples, tá bom? Ideia fundamental. Tornar o número de elétrons cedidos pelo redutor, né, o agente redutor, o elétron cedido é aquele da oxidação. Quem sofre oxidação provoca a redução. Então ele é o agente redutor, quem sofre oxidação. Os elétrons recebidos, ou seja, aquele que de certa forma sofre redução, ele provoca a oxidação. Então ele é o agente oxidante. Quem sofre redução provoca a oxidação. Correto? Então, dessa maneira, temos que esclarecer muito bem a partir de algum exemplo. Então, veja bem aqui, pessoal. Ele traz para nós o elemento fósforo, tá? E o elemento cloro, do primeiro ponto e do segundo. Vejamos que aqui nós temos, né, a posição dos reagentes. A setinha, e aí eu tenho a posição de quem? Dos produtos. O meu produto tem como átomo central o fósforo, ao redor dele os átomos de cloro, que não apenas são um, mas são 3, ok? O átomo de fósforo tem 3 elétrons, cada um nessas pontinhas, nessas bolinhas aqui. Enquanto o átomo de cloro tem apenas 7, marcado por X, basta nós contarmos.
que acontece? O átomo de cloro precisa receber um elétron, mas o fósforo está disponível para perder 3 elétrons. Então eu preciso, de certa forma, formar uma reação não apenas com um átomo de cloro. Eu preciso formar uma reação, de certa forma, proporcional ao tanto de elétrons que o fósforo tem a perder. Então, vou precisar de 3 átomos de cloro para um átomo de fósforo. Correto? Então, aqui nós temos as chamadas ligações, onde une um átomo de fósforo com 3 átomos de cloro. E, porventura, essas ligações que são formadas são ligações iônicas. Por que iônicas? Porque formam íons. Esses íons são a forma de cátion, nesse caso cabe ao átomo de fósforo, e na forma de ânion, cabe ao átomo de cloro receber esses elétrons. Correto? Então eu tenho formação de cátion a partir de fósforo e formação de ânion a partir de cloro. Para entender um pouquinho melhor, na página 51, eles trazem essas explicações. Observamos que o fósforo vai ceder 3 elétrons, oxidação, enquanto o cloro está apto a receber apenas um. Então veja bem, um átomo de fósforo cedendo 3 elétrons. Então eu tenho que ter 3 átomos de cloro para receber um elétron cada. Dessa forma eu tenho um total de 3 elétrons que são recebidos por quem? Pelo fósforo. Para fazer o acerto dos coeficientes, vamos fazer o seguinte. Escrevemos a fórmula do fósforo mais a fórmula do cloro. A fórmula do produto, PCl3. Vejamos, um átomo de fósforo, 3 átomos de cloro, PCl3. Então, nós temos aqui uma ideia destacada no princípio básico dessa equação, correto? Mas o que acontece? Na natureza, o fósforo não existe assim, e nem o cloro existe assim. Um átomo de fósforo para lá, um átomo de cloro para cá. Então pega 3 átomos de cloro, brinca com um átomo de fósforo, eu formo o PCl3, que é o produto. Acontece que o fósforo, naturalmente, ele tem a fórmula P4. Então, no lugar de P, eu tenho que colocar P4. O cloro não é Cl. Na natureza, é Cl2. E o PCl3 é realmente um produto encontrado com essa formulação. Agora que eu tenho que fazer a reação acontecer de forma correta, como que vai fazer o balanceamento aqui e aqui para reconhecer o coeficiente estequiométrico de cada um? Essa é a questão chave, ok? Então eu tenho que responder a essa pergunta aqui. Como é que se faz o balanceamento nesse ponto? Olha, então vamos lá. O número de átomos de fósforo no reagente tem que ser igual ao número de átomos nos produtos. Quantos átomos de fósforo eu tenho aqui? 4. Quantos átomos de fósforo eu tenho aqui? 1. Então vamos lá. Vamos tirar aqui essas interrogações, né? Eu vou aproveitar e vou apagar as outras partes e vou ampliar a escrita dessa equação. Vou ampliar o espaço. P4 mais Cl2 certinho, PCl3. Abro uma canetinha verde e coloco aqui. Volto a canetinha vermelha e vou usar o raciocínio. Quantos átomos de fósforo eu tenho aqui? 4. E no PCl3? 1. Então o que eu posso fazer? 1 para cá, 4 para cá. Faço a inversão, porque é na sua multiplicação o resultado dá 4 átomos de fósforo certinho.
Átomos de cloro, 4 vezes 3, 12. Aqui eu tenho 6, 6 vezes 2, 12. Isso é um balanceamento, de certa forma, que envolve a oxirredução, tá? O que acontece de diferente aqui, ó, do que eu fiz, comparado com o resultado daqui, que ele tem? Veja que os índices que eu identifiquei com o que está no texto é o dobro. Olha aqui, 1P4, 2P4, 6Cl2, 12Cl2. Aqui é 4PCl3. O que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar 8, o dobro. Correto? Só que essa maneira que nós estamos fazendo aqui, ó, olha lá, tá vendo, ó? Olha o dobro aí, ó. Ele usou o raciocínio de número de elétrons, pessoal. E eu estou usando o raciocínio de quantidade de átomos. Professor, então como é que faz o número de elétrons? Muito bem. Então vamos fazer a questão do número de elétrons, tá? Eu vou fazer aqui num determinado espaço maior. Deixa eu escolher aqui para cima não tem, aqui embaixo possivelmente tem. E eu vou apagar, tá? Esse espacinho. Vou usar uma caneta, vou fazer aqui, ó. Se fosse possível apagar isso daqui, eu apagaria, tá? Mas vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, ó, esse 4 aqui tá errado, viu? Isso não é 4, ele colocou 8 aqui, depois colocou um 4 aqui, tem que ter correção, é 8, certo? Mas como é que se descobre isso? Então vamos lá, ó, eu vou colocar o P4 mais Cl2, setinha, PCl3. Professor, como é que eu faço isso daí? Muito bem, a nossa intenção é achar o número do balanceamento. Perfeito? Muito bem. Vou voltar para a canetinha vermelha. Pessoal, primeiro, melhor, vou colocar outra cor. Vou colocar um azul. Primeira coisa, eu tenho que saber o número de oxidação de cada parte. P4 é uma substância simples. Número de oxidação 0. Cl2 é substância simples. Número de oxidação 0. O NOx, tá? Vamos escrever aqui, ó. NOx. Então, nessas duas partes reagentes, eu não sei se houve reação de oxidação ou de redução. Beleza? Agora, no PCl3, Cl, pessoal, é menos 1. Como eu tenho 3, é menos 3. Para o composto ser eletricamente neutro, a carga tem que ser 0. Então, do fósforo é mais 3. Correto? Então, veja bem, do fósforo para esse, eu saí de 0 para mais 3, certo? E do cloro, aqui 0 para menos 1, houve algo. De 0 para mais 3, pessoal, significa que houve perda. Então é uma oxidação. A oxidação ocorre no fósforo, tá? Oxidação. De 0 para menos 1, número negativo, redução. Houve ganho de elétrons. Correto? E daí que nós temos que usar uma chamada diferença de número de oxidação. Como que eu faço essa diferença de número de oxidação? É esse o ponto-chave, né? Esse ponto-chave eu tenho que trabalhar aqui. Detalhe, pessoal. Detalhe. Tá certo? Veja bem. O número de oxidação que eu vou usar aqui com o número de redução, eu utilizo para encontrar os índices estequiométricos. Para ilustrar isso, eu vou pegar uma outra equação, depois eu volto nessa, tá? Para vocês entenderem. Veja qual o exemplo. Uma reação que envolve
3 reagentes para produzir 2 produtos. Eu tenho que determinar o número de oxidação dos elementos e as suas variações. Fósforo, vamos fazer aqui, ó, tá? Vou fazer aqui em cima e vocês vão conferindo comigo. Então vamos lá. Vou colocar aqui em azul. Elemento simples, 0. E esse daqui, o HNO3, oxigênio é menos 2 vezes 3 menos 6. Tá? É HNO3, do jeito que está escrito aqui está errado. É o H aqui, o N aqui. Hidrogênio é mais 1. Para ser 0 aqui, o nitrogênio tem que ser mais 5. Mais 1 com mais 5 mais 6, com menos 6 igual a 0. Ok? Da água, menos 2, para ser mais 2, igual a 0. Hidrogênio tem que ser mais 1. Certo? Eu tenho que encontrar quem está sofrendo oxidação e redução. Então, vou apagar uma parte aqui, onde está esse 0. E vou continuar. Menos 2, menos 8. Mais 1 vezes 3 mais 3. Então, o fósforo mais 5. Correto? Oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2. Eu tenho que identificar nessas diferenças quem teve variação de número de oxidação. E aí, quando você percebe, o fósforo saiu de 0, tá? Para chegar em mais 5. Aqui, ó. Vou colocar uma linha vermelha, ó. De 0 para mais 5. O nitrogênio de mais 5 para mais 2. Correto? Então tem que fazer a diferença do número de oxidação. 5 do fósforo menos 0 igual a 5. 5 do nitrogênio menos 2 é igual a 3. Então a diferença aqui é 5 e aqui é 3. Essas diferenças nós vamos usar como índice para cada um, tá? A diferença 3 vai para o nitrogênio e a diferença 5, né, vai para o fósforo. Esses índices, que aparentemente o 5 vai para fósforo e 3 vai para nitrogênio, eles são invertidos no balanceamento. Então eu tenho que apagar aqui, tá? Para executar isso daqui, ó. A diferença do número de oxidação do fósforo e do nitrogênio é 5 vezes 1 e 3 vezes 1. Então eu uso o 5 para balancear o nitrogênio e o 3 para balancear o fósforo. É o que está dizendo aqui, ó, 3 e 5. A partir daí eu começo o balanceamento. Tenho 3 fósforos aqui e aqui tem que ter 3. Então 3 aqui. Tenho 5 nitrogênios aqui, ó. Então tem que ter 5 aqui. Aí eu vou trabalhando o balanceamento. Olha, H3 vezes 3 dá 9. Aqui eu tenho 5 já. 5 hidrogênios. Falta 4. Então aqui é 2. 2 vezes 2. 4 mais 5. Dá 9. Tá certo? Então eu tenho que usar essa diferença e inverter nos reagentes para começar o balanceamento. Tá? Então vamos voltar lá no exercício anterior. Olha, eu tenho que fazer a diferença. 3 menos 0, 3. 1 menos 0, 1. Certo? O 3 do fósforo vem para cá. O 1 do cloro vem para cá. 4 de fósforo, 4 de fósforo. 4 vezes 3 dá 12.
Então aqui não pode ser 3, tem que ser um número que vai 12. Vamos corrigir aqui, ó. Que número que vai 12? 6. 6 vezes 2, 12. Pessoal, eu vou pegar um exercício que trabalhe essa questão, deixando de lado a pilha de Daniel, tá? Para a segunda parte da aula, ok? Vamos pegar um exercício aqui embaixo, na seção de exercícios, para resolvermos. Opa! Passei aqui um pouquinho. Vamos verificar qual deles nós podemos fazer. Acredito que possa ser o exercício de número 2, tá bom? Vamos fazer o exercício de número 2 aqui para vocês entenderem. Veja bem, num tubo de ensaio contendo MnO2, adicionou-se HCl. Está aqui na primeira equação, ó, reagente. Ocorreu uma reação de oxirredução liberando gás cloro. Aqui o gás cloro, ó, produto. Fenômeno percebido pelo escurecimento de uma tira de papel embebido por Ki. Onde que está o Ki? O Ki está aqui na segunda equação, né? Que foi colocada na boca de um tubo. Essa segunda equação envolve Ki e o Cl2 que foi produzido aqui. E aí você tem uma reação. Muito bem. Letra A. Quais são os coeficientes dessas duas equações? Beleza. O que nós temos que fazer? Montar por oxirredução cada uma. Tá? Então eu vou escrever aqui, ó, MnO2 mais HCl, setinha, MnCl2 mais H2O mais Cl2. Eu tenho que fazer o balanceamento, então tem que achar o índice aqui. Vou apagar esse sinalzinho de mais, vou voltar à cor vermelha e vou adicionar aqui, certo? Para fazer o balanceamento, número de oxidação. O número de oxidação eu vou colocar em azul. Menos 2 para o oxigênio, menos 4. Então, para zerar, mais 4 é do manganês. Cloro, menos 1. Hidrogênio, mais 1. Ok? Cloro, menos 1 vezes 2, menos 2. Manganês, mais 2. Ok? Oxigênio, menos 2. Mais 2 para zerar, dividido por 2, então hidrogênio é mais 1. Um átomo de hidrogênio. Cloro 2, número de oxidação 0. Certo, pessoal? É isso que nós precisamos fazer inicialmente. Agora, eu tenho que descobrir quem sofreu oxidação e redução. Tá? Quem sofreu oxidação e redução. Primeira coisa, ó, manganês de mais 4 para mais 2. Certo? Cloro, menos 1, 0. Aqui, ó. Cloro, menos 1, 0. Ok? Então, veja bem. Vamos extrair aqui as informações, colocando em azul. De mais 4 para mais 2. Valor positivo diminuiu a oxidação. Então, para isso, ele tem que ganhar. A diferença é 2 entre o estado inicial e o estado final. O cloro, menos 1 para 0. Menos 1 para 0. Houve perda, né? Mas qual que é a diferença? 1. Ok, isso aqui é a diferença de número de oxidação. Agora, presta bastante atenção nisso daqui, ó. De mais 2 para mais... Perdão, de mais 4 para mais 2, redução. Quem sofre redução é considerado agente oxidante, porque para ele sofrer
redução, ele tem que provocar a oxidação, então ele é agente oxidante. Aquele que sofre oxidação, ele provoca a redução, então ele é o agente redutor. Correto? E o balanceamento, professor? Pois bem, balanceamento, vamos lá então. A diferença é 2 aqui, vai para o cloro. A diferença de 1 aqui, vem para cá. E vamos tentar o balanceamento para ver se dá certo. Ok? Então vamos lá. Olha, 1 manganês, 1 manganês. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Agora eu tenho que trabalhar com a questão do cloro. E quando eu vejo essa questão do cloro, eu percebo que não dá. Por quê? Porque eu já tenho 2 átomos de cloro aqui, com mais 2 aqui que dá 4. Correto? Então, o que eu tenho que fazer? Para tentar trabalhar com essa quantidade, esse 2 que está aqui não pode, eu tenho que dobrar ele, dobro. 4. 4 hidrogênios, então tem que ter 4 hidrogênios. Então vamos apagar aqui esse número 1. Vamos colocar aqui 4. Opa, número multiplicado por 2 dá 4. Estou errando também, né? Então vamos lá. 2. 2 vezes 2, 4. Agora sim eu consigo, ó. 4 cloros. Manganês 1 vezes 2. Com 2, 4. Então coloco o número 1. Quais são os índices da primeira equação? 1, 4, 1, 2, 1. Quem é o agente redutor? Aliás, quem é o agente oxidante? Manganês. Quem é o agente redutor? Cloro. Isso na primeira equação. Certo? Agora eu tenho que fazer para a segunda equação. Para a segunda equação, pessoal, eu vou fazer aqui em cima, tá? Por questão de espaço. Mas antes, deixa eu ver se é possível fazer aqui, que é essa segunda equação aqui. Vamos ver se a gente consegue, tá? Deixa eu achar um espaço aqui, ó. Vou fazer aqui. Deixa eu colocar a canetinha. KI Cl2 KCl mais I2. Certo? Vamos mudar aqui a cor para trabalhar. Iodo, menos 1, potássio mais 1. Cloro, substância simples, é 0. Cloro, menos 1, potássio mais 1. Iodo, 0. Agora eu tenho que saber quem sofreu oxidação e redução. Tá certo? Olha assim, potássio mais 1, mais 1. Potássio está fora. Manteve o número de oxidação igual. Esse igual a esse. Certo? Então não entra na questão do número de oxidação. Agora, iodo, menos 1 para 0. De menos 1 para 0. Redução. Perdão, oxidação. Por quê? Está diminuindo o número negativo e aproximando-se de 0. Oxidação. Ok? E aqui no cloro, 0 para menos 1. De 0 para menos 1, nós temos uma redução. Tá? Então, lembrando, quem sofre oxidação, ele é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Correto? Então, vamos aqui para o balanceamento. Tá? E nesse balanceamento temos que fazer o seguinte. De menos 1 para 0, diferença 1. Então, 1 vai para o cloro. De 0 para 1, diferença 1 também. Então, o 1 vai para o iodo. E assim a gente trabalha corretamente. Tá? Então, potássio e iodo.
tem 1 aqui, certo? Cloro tem 2. Opa, cloro 2, cloro 2. 2 potássios, então tem que dobrar, né? Então aqui eu vou ter 2 potássios, 2 iodo, 1 iodo. Então o balanceamento é 2, 1, 2, 1. E dessa forma nós temos que fazer o reconhecimento de agente oxidante, que é o cloro, e o agente redutor, que é o potássio. Ok, pessoal? Esse é o exercício 2. Chama a atenção de vocês para que o exercício 3 é da mesma maneira e o exercício 5 também. Porém, o exercício 5 vocês precisam reconhecer a fórmula do composto. Vou montar aqui para vocês. A fórmula, ó, eu tenho que trabalhar para identificar corretamente. Deixa eu montar aqui em vermelho. Ó, um agricultor querendo apressar a dissolução de sulfato de cobre dentro de um tanque de polietileno utilizou para agitá-lo uma enxada de ferro. Então veja bem, a enxada de ferro em contato com a solução de sulfato de cobre na forma aquosa. Essa reação houve produção de cobre zero e, nesse caso, o ferro ocupou a posição do cobre no sulfato. Então, eu tenho que identificar quem sofreu oxidação, quem sofreu redução nesse item. Tá? Vamos fazer o exercício 5, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês também. Tá certo? Ferro, sozinho, 0. Cobre, sozinho, 0. Sulfato de cobre, menos 2, vezes 4, menos 8. Enxofre, ele é mais 6. O cobre, então, mais 2. Ferro e sulfato, menos 2, menos 8. Mais 6, mais 2. Então, eu tenho que identificar que o ferro ocorreu algo e o cobre ocorreu algo também. De ferro 0 para mais 2, de cobre mais 2 para 0. Neste caso, de 0 para mais 2, oxidação. Ele é o agente redutor, né? Agente redutor. Ok? De mais 2 para 0, o que eu tenho? Redução. Então, ele é o agente oxidante. Ok? Ele é o agente oxidante. Esse processo tem sua explicação no fato de que o íon cobre ter reduzido a enxada, o íon cobre é que sofreu redução e não a enxada, correto? Ferro da enxada ser mais nobre do que cobre, nobreza não é sinônimo de oxidação, redução, tá? Não quer dizer a palavra nobre também vinculada a gás nobre, tome cuidado, ok? Íon ferro ter agido como oxidante, peraí, oxidante é quem sofre redução. O ferro sofreu foi oxidação, então ele é o agente redutor. Ok? O íon cobre da solução, que é o sulfato de cobre, ter oxidado, né? Ele é o agente oxidante, o ferro. Sim, é essa daqui, a letra D. E a letra E? O íon cobre ter agido como redutor. Íon cobre age como oxidante. Então, a letra D. Ok, pessoal? Então, essa é a resolução da primeira parte. Daqui a pouquinho eu posto para vocês a segunda parte, que trata-se de pilha de Daniel.